Tertúlia. A especialidade é a parapatologia. Quem redigiu o verbete com muita classe e experiência é o professor Antônio Augusto, que está aqui muito bem assessorado hoje. Tá, filho? Ele é mais calado, mas hoje vocês vão mexer com ele, que ele fala, por incrível que pareça. Geralmente ele é caladão, mas aí hoje ele fala. Definição: o radiotismo musical é o estado patológico de adicção e fixação por música, característico da consciência intra ou extrafísica alienada, agindo por base psicossomática, ainda não apresentando o autodiscernimento quanto à evolução pessoal. Os xenopenseres assediadores decorrentes do emocionalismo exacerbado, o arrependimento no sem dos autopenseres, as músicas nosográficas, o crescimento constante da radiodifusão e das telecomunicações como estímulo ao radiotismo, a degradação da qualidade artística em função da indústria cultural, atendendo a demanda da socinha ainda patológica, as reações neurológicas do organismo produzindo earworms, ou a fixação de trechos musicais repetitivos na cabeça, decorrentes da exposição prolongada e inadequada à música, a necessidade fisiológica dos momentos de silêncio, o uso do estado vibracional realizando a desassimilação simpática a fim de evitar o assédio pela música, o padrão energético íntimo refletindo na afinidade musical da consciência, as influências patológicas assediadoras utilizando a música para dominar a consciência através do psicossoma. Eu li apenas um trechinho inicial aí da patologia, tem muito mais ainda do que já escreveu. Agora, na argumentologia tem afinidade com 3 fatores básicos citados em ordem alfabética, definidores do gosto ou da seletividade musical da consciência, que é o cérebro, a energia e a erudição. Na taxologia tem 24 exemplos na ordem alfabética de danos causados à saúde humana, consequentes à exposição à música e aos sons de alta intensidade, acima de 90 decibéis, de duração prolongada. Muito importante isso aqui, esses 24 itens aí, são preciosos. Na remissiologia, dos 15 itens destacamos antissomática, autoassédio, consciência subcognitiva, idiotismo cultural e síndrome da abstinência da baratosfera. Frase enfática: o estudo do radiotismo auxilia a consciência lúcida a manter posturas sadias em relação ao holossoma e à música, visto o aumento massivo de informações às quais é exposta continuamente. Você estabelece controle sobre a qualidade das músicas às quais escuta no cotidiano? Qual nível de influência a música exerce sobre você? Eu quero lembrar que a bibliografia tem uma fonte indicada. Agora, questionamentos. O senhor citou há pouco, quer dizer, isso deve ter sido ontem ou anteontem, né? Sobre pessoas que fizeram curso intermissivo e demoram para chegar à conscienciologia, pois tinham mega trafares. É o meu caso, pois conheci a conscienciologia em outubro passado e tenho 55 anos. Poderia dar maior esclarecimento, se possível? A primeira coisa é o seguinte: se você já fez o curso não, mas a abordagem para fazer o teste, descobriu que você é intermissivista, observa bem o que você fez até agora, até outubro, e veja o que é que está certo e o que está errado. Faz o levantamento disso e vê o que falta. Agora, você tem que lembrar que todo mundo está vivendo 100 anos, de modo que você está na metade do caminho. Você demorou um pouco mais na fase preparatória.
Agora, ó, vamos começar uma executiva de alto nível. Se você tiver muito problema, aparece aqui e venha fazer os cursos da Apex, para dar um balanço existencial. Aí você vai ver a sua realidade nua e crua. Outro, li uma matéria sobre combustão espontânea humana. Qual a explicação que o senhor dá para isso? Olha, isso aí geralmente é ectoplastia com alto assédio, quase sempre possessão, que dá efeitos físicos e pode levar a uma macro pecado destrutivo, ou seja, pode matar a pessoa. Isso acontece nas piores famílias. Essa não é nas melhores famílias, nas piores famílias. A pessoa pode, na mesma existência, somatizar alguma doença para se redimir diante da conscientização de erros cometidos? Em casos assim, a doença ajuda ou atrapalha ainda mais na recomposição? Depende do caso, isso aí tem que estudar. Isso tudo é possível, mas tem que ver cada caso de per si e ver o temperamento da pessoa. Gostaria que o senhor esclarecesse de que modo podemos praticar assistência através da clarividência. Essa pode assistir de qual forma? Escuta, a primeira coisa você tem que observar para a psicosfera das pessoas. A partir daquilo você vê se ela está positiva ou nosográfica, quer dizer, patológica. Com isso, então, você vai poder ver, vale a pena falar ou eu vou ajudar de que modo? E por aí você vai. Agora, veja, clarividência é o máximo, não só para as pessoas, mas principalmente para você. Porque você vai ver onde é que você se situa no cosmos. O que você está fazendo de correto? Pensa bem nisso. Então, toda clarividência, como todo fenômeno, antes de mais nada, para a pessoa racional e lógica, ela deve dar um jeito de empregar esse conhecimento a favor das pessoas. Isso é a interassistencialidade. Qual é o tipo de música que a Conscienciologia recomenda para as pessoas escutarem? Apesar de que a arte ser perda de tempo para as pessoas que estudam a Conscienciologia. Olha, isso aí seria bom você, Antônio, dar a sua opinião. Depois eu dou a minha. Que tipo? Se defenda aí, que você é pianista. Se você não defender, eu vou te defender. Tá certo? Tipos de músicas assim que a gente pode destacar, tem vários compositores que produzem uma música que classifica como música mental somática, ou aquelas músicas que evocam aquelas comunidades extrafísicas de alto nível, que ocasionam sentimentos ou energias que são positivas. Tem músicas do Elgar, do compositor Edward Elgar, tem a Chanson de Matin, tem a música Ninho, várias músicas do Vivaldi, do Mozart, de Bach, elas estimulam até a capacidade cerebral, estimulam a intelectualidade da pessoa. Então tem várias músicas que são positivas para a pessoa escutar. Não necessariamente que a pessoa estudando arte, ela tem que causar... Necessariamente a pessoa que arte, ela tem que causar, tem que cair naquele negócio da síndrome do artista, o que é a pessoa inflar o ego, usar aquela condição da arte para ficar naquela posição de poder ou de ostentação, de carente de atenção, pessoa aplausos. Nem sempre a pessoa que ela utiliza a arte, ela tem que cair nessa condição. Ela pode utilizar a arte com a racionalidade, com um mental soma para fazer uma pesquisa, para fazer análise de quais são as ocorrências, quais são aqueles fenômenos que ocasionam nela e o que isso ela pode tirar proveito disso. Então... Muito bem, estou de pleno acordo. Ele escolheu as músicas clássicas para dar exemplo, perfeito. Agora, não esqueça que existe Beethoven também, né? Estou firme no desenvolvimento do parapsiquismo. No entanto, achei que iria necessidade de tomar fármacos. Sou muito ansioso e começaria a tomar o Frontal. O professor sabe se esse remédio atrapalha o parapsiquismo? Eu não conheço esse remédio. Quem aí conhece? Frontal. Você conhece? O que é aqui? Como é que é a situação? O Frontal ele é um psicótico, né? Um antipsicótico. Ele é um indutor do sono da categoria, se eu não me engano, dos benzodiazepínicos. Ele dá uma certa alteração no nível de memória recente, tal. Então, em algum momento ele pode
atrapalhar, sim, o psiquismo. Daí atrapalhar o parapsiquismo, pode ser que eu haja alguma eu nunca atuação nada também. disso, então eu não falo nada, tá bem? De que maneira podemos saber durante nossas ações interassistenciais se estamos agindo em nível de grupo ou em nível policármico? Qual é esse limite tão sutil? Já temos aproximadamente 7 bilhões de pessoas na Terra e podemos estar na China ou no Japão, mas ainda atuando no nosso grupo karma restrito? Sim. Nós temos que lembrar que cada grupo karma tem milhões de consciências. Então vamos com calma com isso. E as ações interconscienciais, elas sempre funcionam em pessoas ou consciências que você já teve contato anterior. Isso é inevitável. Se não for nessa vida, foram nas pretéritas, as anteriores. De modo que isso sempre tem. Você sempre vai encontrar gente em torno de você. Essas pessoas geralmente são ligadas ao seu grupo karma. Agora, o grupo karma mais sério é ver o nível que você está nele. Se é baixo, se é medíocre ou se é elevado. E outra coisa, o policármico é a hora que você faz já com total equilíbrio íntimo, desassediado, com processo de pacificação interna, com imperturbabilidade, com desassédio claro e outras cocitas mais. Agora, o que se passa? O policarmo é a hora que você ajuda as pessoas sem esperar retorno. Você está ajudando porque vê que aquilo faz parte do seu processo evolutivo. Por isso que ele é mais avançado do que o grupo karma. Tem que examinar isso aí. A consciência que dessomou e recebeu assistência em alguma OFIEX, ela é encaminhada para o curso intermissivo? Poderia comentar o que acontecer com ela? Eu depois qualquer eu vou trazer alguma coisa aqui. O que acontece quando a pessoa dessoma? É o pré-dessomático. Esse período, o que tem? Mas, cada caso é um caso, se de ver com calma, o que a pessoa estava cogitando quando ela dessomou, o que é que ficou faltando, como é que está o saldo na ficha evolutiva, se ela tem um bom paracírculo de relações do ponto de vista extrafísico e uma série de condições nesse sentido. Eu depois vou trazer isso aí com calma, que tem muita coisa ainda para expor. No pouco tempo que acompanha as terturas, tenho a impressão que a maior parte das perguntas são para entender a tese ou ideia que o verbete quer transmitir, que os questionamentos são muito poucos. Até que não é pouco, não. Tem dia que às vezes tem 70 perguntas aqui. Às vezes, fora, às vezes, a média, por exemplo, quase sempre é 20, 25. Por exemplo, você é a 9ª pergunta hoje. E por aí vai. Está entendendo? Isso não é bem assim, não. É que nós temos só 2 horas. É muito difícil você já conseguir responder 50 perguntas no meio desse processo todo durante 2 horas. Sei que não contribui para que haja discussão mais profunda devido ao fato de não ser intermissivista, não ter parapsiquismo desenvolvido, ser assediado e também pelo fato de o senhor ter todo o conhecimento do assunto, tornando qualquer argumento que se possa levantar facilmente refutado por argumento ad verecundiam, que é inconscientemente ou mesmo conscientemente associado ao professor. Sim, é conscientemente associado a mim. Obrigado. Então gostaria de saber se é possível reservar um dia a cada mês para que fosse explanado temas da conscienciologia para aqueles que acabaram de conhecer. Olha aqui, companheiro, é a vovozinha, sabe? Por quê? Isso aí é negocinho que você está querendo fazer. Nós já fazemos esse trabalho diário aqui. Uma das palavras que eu falo mais aqui é jejuno, que é a pessoa que está começando, aquela que está engatinhando, que está começando. Agora, eu também indico todo dia aqui para a pessoa vai ler o Nossa Evolução. E outra coisa, tem um monte de curso conscienciológico por aí fora, o que você está esperando? Você é dos tais que de vez em quando pergunta as coisas. Agora, você está querendo tudo, só falta engolir, não é? Te vira. Você tem essa aqui que é a teca do te vira. Esse aqui é o doutor te vira. O doutor te vira, presta atenção.
Procure fazer esforço por você mesmo, dentro da cogitação do seu dicionário cerebral, aquele acervo e bagagem intelectual que você tem, para ver qual caminho que você entra nisso. Aí você vai deslindar mais rápido. Agora, ó, pegue o CD-ROM da enciclopédia e procura pelo Find, encontrar, procurar, achar, que você vai ver esses temas todos que você está querendo. Tudo esclarecido lá dentro. A enciclopédia hoje, ela já está com mais de 9.000 páginas. Nós agora vamos colocar um novo CD-ROM com 10 volumes lá dentro. Em vez de ter 8, nós vamos passar para 10. Você sabe, 8 são esses ali, ó. Agora já vamos fazer 10. Eu mesmo vou ver se substituo esses 8 pelos próximos 10, que isso aqui me ajuda a fazer consulta uma vez no mês, uma vez na semana, sei lá quando, né? Mas é preciso. Mas então eu quero lembrar você, com toda essa minha transparência, e eu sou muito realista, que é o que eu falo da impacterapia, soco na cara e fratura exposta, você que tem nos dado a sua atenção muitas vezes, lembre-se disso. Aqui tem um trabalho diário. Não fica querendo fazer negocinho. Olha o livro Nossa Evolução, ele já te dá uma indicação. E depois, os cursos conscienciológicos. Tem tantos aí. Tem curso para criança, tem curso para jovem, tem curso para gente de meia idade, tem curso para pessoa de idade. O que vocês querem mais? E tem curso de todo jeito. À distância, junto, tudo. De modo que, presta atenção nisso. A gente pode falar do nosso lá. Pode falar. Na Apex, você pode acessar o site www.apexinternacional.org. Nós temos o curso Introdução à Programação Existencial, à distância e presencial, que é voltado para o público leigo. Então a pessoa pode acessar. No IPC tem o CIP, também em várias unidades do IPC, você pode ver o endereço aí no próprio site das tertúlias, também que é para pessoas de primeira vez, além de palestras, conferências, que nós temos também de uma forma geral. Só para citar aí 2 exemplos. Agora, ó, além de tudo isso, eu queria te dar também, ó, companheiro, uma ideia boa para finalizar esse nosso esclarecimento público. Venha aqui para debater conosco e traga seus argumentos. Nós estamos aí para isso. O desafio nosso aqui é permanente para quem quiser vir aqui debater com a gente. Refutação, confutação, debate, discussão dos temas. Vamos ver o que a gente esclarece com isso. A minha equipe está aqui, tudo de braços abertos, esperando. E eu também, com um sorriso nos lábios. Agora venha e vamos fazer as nossas piadas recíprocas. Faz parte do serviço. Para o verbetógrafo, poderia adentrar em maiores detalhes quanto ao item das linhas 3, 4 e 5 da fatologia, página 48, a respeito das reações neurológicas, principalmente na nossa juventude, que utiliza os headphones de telefones e iPhones como se fossem parte do soma. Essa questão dos earworms, que são os vermes de ouvido, os vermes do cérebro, está presente praticamente na maioria das pessoas que escutam música. E isso eu atribuo assim, a falta de organização ou de estabelecimentos de horários para a música. Então, toda hora, todo tempo você está andando na rua, você está sendo exposto, o seu cérebro está sendo estimulado a esses estímulos sonoros. Então, você ouve música na rua, você ouve música em casa, você ouve música nas lojas. Então, todo tempo o seu cérebro é bombardeado com esses estímulos sonoros. E quando você, de repente, cessa, o cérebro começa a reagir e começa a responder a esses estímulos. Se você estabelecer um controle, essa hora é hora de ouvir música, mas essa hora que eu vou fazer um trabalho intelectual, que eu vou estudar, você tem que diminuir os estímulos ao seu redor o máximo possível. Então tem hora de ouvir música, tem hora de fazer silêncio. O seu cérebro começa a se acostumar com essa rotina. E aí você não tem mais essa condição dos earworms, que atrapalha bastante. Olha bem aí o earworms, isso aí que é a coisa séria. E outra coisa séria é aquilo que eu te falei, Antônio, que eu vivo dizendo aqui, eu já falei umas 10 vezes, vou tornar a falar. Quem usa muito headphone
bloqueia o desenvolvimento da sinalética pessoal, principalmente a sinalética básica timpânica, do tímpano, de ouvido. Isso aí é uma coisa séria também. Você lembra que eu te falei isso antes? Eu já sabia que alguém ia perguntar. Você está vendo, Miguel? Agora, gente, eu queria dizer para vocês que foi realizado o ECP3 no Rio de Janeiro e o EPICOM foi o Alexander Steiner e houve lá um total de 215 pessoas, 18 pessoas da equipe. Agora, alunos de primeira vez, 86. Agora, as cidades de gente compareceram foram de 32 cidades diferentes. É muita gente. Total de tenepsistas reconhecidos, 43. Atendimento nos campos, 117. Primeira vez, 86. E uma série de condições. Pergunta respondida nos campos, os totais que tem. A visita pós, inclusive a livraria, que mostrou lá 91 livros. Foram vendidos 87 livros, foram sorteados 3 livros e um livro foi doado. Tinha 13 amigos da enciclopédia. 13 amigos da enciclopédia lá na hora. Esses são novos? Isso, então. novos. Está ótimo. Agora, outra coisa. Vocês sabem que foi feita a primeira turma do programa Verbetografia dentro do ambiente virtual. Foi agora, no dia 22, faz 2 dias. O total de participantes foi 102. Agora, como sempre, homens 35, mulheres 67. Você sabe que eu trabalho só praticamente com predomínio do mulherio, né? Eu sou um cara querido, ninguém pode dizer que não. A faixa etária tinha gente tudo, desde os 20 anos até 80. Pra você ter uma ideia, entre 60 e 80 tinha 13 pessoas no meio. Você vê que a turma está firme. Agora, gente entre 20 e 30 anos tinha 3. Entre 30 e 40, 26. Agora, Antônio, você me perdoa, mas quantos anos você tem? Ele tem 15 anos, é uma vergonha aqui, ó. Eu não estou vendo ninguém de 15 anos nessa verbetografia. Cadê a turma da Sinvex? Quem é aí da Sinvex que está aí hoje? Quem é? Quem é? Você também é da Sinvex? Não? Pois é. Então, eu quero ver essa turma da Sinvex aqui, ó. Olha aqui, o Antônio está dando exemplo para vocês. Exemplo e uma banana, né? Para esse povo todo. Então, vejam, como é que é? Vocês vão se mexer ou não vão? Como é que é isso? Aqui, ó, no programa da verbetografia não tem ninguém com menos de 20 anos. Como é que fica isso? Agora, presentes na aula inaugural, 55 pessoas. Países atingidos, 5 países. Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Portugal e Austrália. Agora, cidades atendidas é um monte delas. É muita gente que está aqui. Eu não vou ler tudo, mas é um monte. Agora, do Brasil mesmo, tinha 98 locais diferentes. Não é isso? É muita coisa. Agora, gente, eu queria falar aqui para uma minha amiga do Rio Grande. Eu quero dizer para você o seguinte, que fica firme com os seus processos parapsíquicos. Procure trabalhar com as energias. Nós começamos já a entrar no seu caso. De ontem para hoje você deve ter sentido algumas coisas por aí afora. Mude a sua cabeça. Não fica pensando que esse negócio de dessomar é pior do que continuar por aqui. Porque quase sempre, quando a pessoa deseja dessomar, é porque ela não está em dia com as suas obrigações e deveres evolutivos. De modo que pensa bem. Agora, procure começar a entender o estado vibracional, que os amparadores e nós aqui vamos trabalhar para te ajudar. Você vai sair dessa condição e as coisas vão melhorar. Tenha paciência com o povo. Fale menos e escute mais. No seu caso, eles mesmos estão falando para te dizer isso. Fale menos
e escute mais, procure escutar mais e falar pouco. Isso é importante. Gente, eu entrego agora o Antônio para vocês. Pode falar. Antônio, aqui na página 49, Fatologia 49, a penúltima e última linha, as músicas mentais somáticas estimulando o aumento da atividade cerebral e a concentração. Você podia aprofundar isso? Tem pesquisas na área da neurologia, na área da psicologia, que falam que músicas, principalmente do adágio, do batimento de 60 por segundo, elas imitam o batimento do coração, elas estimulam, elas aumentam a atividade das ondas cerebrais alfa. Por exemplo, as músicas principalmente barrocas, de Bach, de Telemann, de Vivaldi, as músicas de Mozart, elas simulam esse padrão das ondas cerebrais, que justamente é o padrão que quando você estimula as ondas cerebrais, quando você está concentrando, você está realizando um trabalho intelectual. Então, ouvindo essas músicas, elas ajudam o cérebro a entrar nesse padrão mental somático de intelectualidade. Então, seria isso, o aumento da atividade cerebral, a concentração, usando esse tipo de música. Já existe pesquisa a respeito disso. Agora, no Principiologia, esse primeiro princípio da página 49, o princípio da música ser linguagem universal primária, principalmente porque primária, né? Universal... a linguagem avançada, a linguagem universal avançada seria o consciencialismo, né? Então ela seria a base, porque a música ela atinge praticamente todas as pessoas da população. Tem autores até que dizem que a música seria um instinto do ser humano. Então todas as pessoas elas procuram os sons, ou procuram ouvir algum tipo de música, nem que seja qualquer tipo. Elas procuram esse estímulo sonoro. Então é uma coisa inerente ao ser humano. Então por isso que a música ser de linguagem universal primária. Agora só a última coisa. Você fala muito de música de mental soma. Seria a música clássica em geral de mental soma? Parece que não sei. Eu pergunto. A música mental somática seria aquela que simula o padrão de alto nível, aquelas que estimulam a concentração, ou aquelas que causam esse aumento da atividade no mental soma. Teria um contraponto com a música da baratrosfera. Tem também músicas clássicas, também tem músicas modernas que às vezes seguem esse padrão. Mas não são só as clássicas, né? Não são só as clássicas. Tá bom, obrigado. Antônio, aqui no B. Na página 49, primeira linha, você coloca no finalzinho: a desatenção à quantidade massiva de informações do cotidiano. E a seguir, as mensagens subliminares. Podia falar a respeito? Oi? Na primeira linha da Fatologia, página 49. A desatenção à quantidade massiva de informações no cotidiano e as mensagens subliminares. Quantidade que a música, como forma de comércio que virou, ela tenta atingir as pessoas por todos os lugares, tenta bombardear as pessoas com informação. Então, na rua, você está ouvindo aqueles jingles publicitários, é justamente para aquela música que forma um earworms, que é aquela melodia que fica grudada na cabeça, que não para, justamente para estimular esse consumismo, das mensagens subliminares. E a pessoa, quando ela tem aquela postura de ouvir música assim para relaxar, tem aquela postura aberta de se deixar levar o psicossoma e não ter o mental soma ali para controlar, ela acaba que vai gerar esses earworms e vai gerar um assédio para ela própria. Então ela não tem controle sobre essas mensagens subliminares. Agora, quando ela passa a ter a postura de mental somática com relação à música, ela começa a analisar mais criticamente. Ela começa a ter mais atenção às quantidades, ao que ela está sendo exposta no cotidiano. A que tipo de música ela está sendo exposta, que tipo de energia aquilo traz, quais os tipos de consciência que ela está atraindo para a psicosfera e quais as repercussões disso no próprio holossoma. Ok, obrigado. Antônio, aqui na letra A, aqui na Fatologia, na página 49, na quarta linha de baixo para cima, você colocou lá no final: a música amenizando o psicossoma e favorecendo a abordagem mental somática, preparando a consciência para a TARES.
Como é que funciona isso? Você já vivenciou isso? Como é que foi a experiência? Então, essa da música amenizando o psicossoma e favorecendo a abordagem mental somática, preparando a consciência para atares. Assim, quando você vai assistir uma pessoa, geralmente ela está com o psicossoma totalmente desorganizado, ela está com um sentimento de raiva, ou você não consegue ter uma abordagem direta quando você for falar para ela fazer atares em si. Então a música, nesse sentido, ela pode ajudar quando ela reorganiza o psicossoma, quando ela assenta aquelas emoções da pessoa, para você preparar para assistir ela em fato. Então isso seria o que quis dizer aqui. Obrigado. Alô? Antônio, primeiro é interessante só o registro que ontem começou o Rock in Rio, né? Está bem dentro do contexto do verbete. É interessante ver essa sincronicidade. Só ontem acho que tinham mais de 100 mil pessoas. Mais de 100 mil pessoas. Aqui na politicologia, talvez uma sugestão era falar também da música de protesto, que é um tipo de música no sentido político, teria uma relação direta aí. Algumas são positivas, outras acabam sendo um pouco negativas. Eu não sei se você conhece essa expressão, mas a música de protesto. E deixa eu ver se eu tinha mais uma questão aqui. Acho que por enquanto é isso. Antônio, pode perguntar? Eu queria saber, em mitologia, página 50, o mito de toda arte ser prejudicial ao mental soma. Queria discutir um pouco mais, por favor. Esse mito, né, que é até alguém estava perguntando agora há pouco, que a arte ela faz mal ao mental soma. Não necessariamente toda pessoa que utiliza essa arte ela está caindo nessa coisa da síndrome de poder, de estar ostentando poder, de estar carente pelos aplausos. Então nem toda a arte ela é prejudicial quando a pessoa trata de uma forma mais mental somática, quando a pessoa vai analisar aquilo, vai utilizar para o bem próprio, vai utilizar para desenvolver os atributos que são essenciais a elas. A própria mental somática vai usar para desenvolver o controle do psicossoma. Então nesse ponto a arte ela pode ajudar a pessoa nesse sentido. Agora, não é que toda arte, em si, é prejudicial. É o uso que a pessoa faz, que a pessoa está se alienando, porque vai ser prejudicial. Que é o que a gente encontra mais na atualidade. Que as pessoas se alienam pela arte, os artistas que usam drogas, que não têm um controle sobre isso, que não têm a mental somática para reger. Isso que é prejudicial, isso daqui é benéfico para mim. Então... Obrigado. Antônio, aqui, em tecnologia, você pode falar sobre a técnica da audição musical pelo mental soma? Como é que a gente pode ouvir música aí utilizando o mental soma? A técnica da audição musical pelo mental soma é justamente a pessoa não se deixar levar pelas emoções, pelo psicossoma. Então ela está ouvindo a música, ela vai estar atenta todo o tempo às repercussões que aquilo está causando no próprio soma, nas energias, nas emoções, nas ideias, e está todo o tempo fazendo uma análise crítica daquela situação. Não necessariamente a pessoa ela vai deixar de apreciar a música ou de exaltar o psicossoma, porque a música ela mexe com o psicossoma, ela é uma expressão do psicossoma, mas ela vai estar todo o tempo com o mental soma organizando aquelas informações que ela está recebendo. Não seria a técnica da audição musical pelo mental soma. Antônio, aqui. Eu queria te fazer uma pergunta em relação a Nimrod do Elgar que você falou hoje. Eu pessoalmente gosto muito, né? E eu uso assim em vários momentos para ouvir. E às vezes eu uso até como cortina sonora, porque eu sou um cara meio disperso que qualquer barulhinho me incomoda. Você acha válido numa atividade tipo de estudo, está estudando ou escrevendo, fazer uso desse tipo de música para isso?
Eu acho o seguinte, que quando você está em um trabalho intelectual, o ideal é você ter o máximo de concentração e foco possível. E a música ela tem essa propriedade que é você dispersar o mental soma, você dispersar, você não está focando. Então, com um trabalho intelectual, eu considero que é válido você cortar qualquer estímulo sonoro, qualquer estímulo visual que não seja aquilo que você está fazendo, para você ter o máximo de concentração possível. Agora, num momento de relaxamento, num momento de atividade mecânica, é válido usar música para relaxamento, até mesmo que eu coloquei aqui, para estimular a atividade cerebral. Antes de você fazer uma atividade intelectual, uma atividade de concentração, você usa aquela música para você estimular o cérebro às ondas cerebrais de atividade mental. Então isso seria válido, mas você utilizar a música estudando, para mim é prejudicial, porque você não está utilizando a concentração, você não está utilizando toda a concentração do cérebro para isso. Você acha, mesmo assim, você usando como uma cortina sonora mesmo, para você não se dispersar com outros barulhos do ambiente, mesmo assim você acha que não vale? Eu acho que, pelo menos para mim, não funciona. Sim. É porque eu não tenho ainda atenção dividida para escutar música fazendo um trabalho intelectual. Para mim, eu acho que o ideal é cortar esses estímulos sonoros e fazer... Você está certo. A maioria não se dá bem com isso e é negativo. A atenção dividida, devido ao processo de pensamento e som, nem sempre casa bem. Entende? Eu, por exemplo, não gosto de barulho nenhum perto de mim. Se eu vou me concentrar no mental soma, sou igual a você. Você está entendendo? É o ideal. Só queria complementar, até fazer uma pergunta para ele, porque em algumas situações, professor, por exemplo, eu lido com procedimentos, faço cirurgias e tal. Em alguns momentos em que você vai preparar, por exemplo, você fazer um procedimento, isso eu já vi acontecer e alguns grandes cirurgiões usam isso, inclusive já vi muitos operarem ouvindo Beethoven, exatamente, né? Até uma cirurgia 3 vezes tocar a sinfonia e tudo mais. Isso na sala, hoje eu percebendo com o conhecimento que eu tenho, isso criou uma organização até de equipe, porque assentou inclusive a maneira das pessoas se portarem um pouco daquela... Isso pode ter um pouco de benefício nesse sentido, tem, né? Benefício, sim, mas ainda não é o ideal. Isso é muleta. Lá tem gente que precisa de muleta. São deficientes conscienciais, está entendendo? Dentro da equipe. Que uma pessoa que está concentrada na cor não precisa de nada, ela concentra, ela está totalmente atenta ao mega foco. E fim de papo. Essas pessoas ainda estão usando, é uma muletaria. Aí no caso a música é muleta. Tudo bem, mas entraria naquele caso que ele falou da questão da música com preparação para... Sim, mas isso é preparação. Preparação é uma coisa, execução, consecução, realização é outra coisa. O senhor poderia tecer considerações sobre remédios ansiolíticos em geral? Olha, a gente só deve usar esses remédios em último recurso. A técnica da imobilidade física, vígio, não posso fazer em função de não possuir o local adequado. Poderia sugerir alguma coisa? Não. Eu acho que eu vou sugerir a você arranjar um local. Por exemplo, toda pessoa mora numa casa que tem banheiro. Que tal você ir para o banheiro e fazer imobilidade física, vígio lá? Qual é o problema? Desde que o banheiro não esteja com mau cheiro, dê um jeito, vê o que você faz, se está limpo, qual é o problema? Então, não tem outro jeito não, funciona. Quando uma pessoa quer fazer a imobilidade física vígio, ela arranja espaço, ela tem tempo, ela encontra o ambiente, ela faz o ambiente, de modo que olha o seu óleo pensante, você está tirando o corpo fora. Li o livro Nosso Lar, de André Luiz, diz que algumas consciências trabalhadoras do bem necessitavam de horas de sono para se refazerem, com exceção do governador. Isso é, elas dormiam e depois acordavam no psicossoma para posteriormente se entregarem aos seus afazeres assistenciais para ganharem méritos. Nesse período em que elas dormiam horas de sono, faço 2 questionamentos. Elas poderiam sonhar, entregar-se a imagístico, onirismo? Sim, sim. Ou poderiam cair em pesada inconsciência temporária? Também sim. Essas ocorrências são realmente possíveis? São, porque tudo é o processo do paracérebro. Estava entrando em um relacionamento no qual estava tudo ocorrendo muito bem.
A pessoa era ótima e equilibrada, porém estava dentro de um monoideísmo. Eu só pensava na pessoa o tempo todo. Ao passar dos dias, a pessoa disse que estava confusa e não estava pronta para se envolver. Após dar algum tempo, tive a sensação de liberdade, como se tirasse um peso das costas. O que pode ter ocorrido? Qual é o melhor caminho a seguir? Você é um homem, estava com outro homem extrafísico, quer dizer, uma consciência de homem fazendo o heteroassédio. Você estava assediado com o processo. A moça, indiretamente, está assediada por esse homem. Você estava servindo boboca, não estava sabendo de nada, servindo de, sabe como é que é, né? Intermediário. Na verdade, uma boa parte desses assédios entre casais são triângulos amorosos. Tem que entender isso aí. Estou ouvindo a tertúlia pela primeira vez. Gostaria de saber, se possível, o que faz uma consciência em um mundo evoluído? Ela evolui mais, procura a auto-mega cognição. Minha pergunta se baseia que o senhor fala da perda de tempo em artes, música, etc. Nesses lugares evoluídos, as consciências apenas estudam e fazem assistência? Sim, e você pensa que isso é pouco? Veja bem o que é que você faz. É só isso. Esse apenas seu está horrível aqui. Agora, qual é a forma dessas consciências que fazem para ter lazer? Sei que minhas perguntas são jejunas e peço desculpa pelas mesmas, mas estou curioso para saber. Não, pode fazer à vontade, nós estamos aqui para falar até com gatinho, cachorro, todo mundo, qualquer pessoa que aparecer. Agora, o caso todo é o seguinte, vamos entender bem. Eu uso, por exemplo, um trinômio chamado automotivação, trabalho e lazer. Eu, por exemplo, isso aqui, ó, de conversar aqui com o meu povo, eu estou me divertindo. Sabe como é que é? Todo dia. Vocês olham se eu tenho bom humor ou não tenho. Quem me conhece aí, há 9 anos que você está seguindo as tertúlias aqui comigo. Não é isso? Nós temos bom humor na história. A gente não vive rindo à toa porque não somos tão bobo alegre. Eu posso ser bufão da Conscienciologia, mas não sou bobo alegre. Mas eu estou feliz com a situação. E chama automotivação, trabalho e lazer. O meu trabalho já é o meu lazer. Eu me sinto bem assim. E eu é o seguinte, 24 horas, que eu preciso de dormir pouco, que eu preparei a minha vida para essa fase da minha vida atual. Eu fiz um preparo grandão, uma preparação de muitas décadas para chegar nesse nível. Hoje eu durmo pouco e faço só aquilo que eu preciso. Eu mesmo estava falando que às vezes eu entro no trabalho de madrugada, eu faço 7 atividades intelectuais dentro dos meus processos de escritor. Quer dizer, o meu livro de escrita. Eu tenho 7 coisas diferentes. Eu escrevo o original dentro de uma linha, depois um outro original no outro, faço revisão disso aqui, faço administração dos papéis ali, atendo aquilo que pediram lá, vejo o processo da TENEPS aqui, vejo um processo da OFIEX lá, e por aí. Entende? O negócio vai. Então, eu me sinto bem com isso. Outra coisa, sem falar na Crystal, cujo apelido na intimidade pode ser chamada de Cacá. Entende? Que é a gatinha, tá certo? Qual a opinião da Conscienciologia a respeito da música eletrônica? Aí eu desejaria ouvir a sua opinião. A música eletrônica também, ela tem vários tipos, vários diferentes, assim, não dá para você generalizar, toda música eletrônica é isso, toda música eletrônica é aquilo. Mas geralmente o que você mais ouve hoje em dia são aquelas músicas com aquelas batidas repetitivas, né? Aquelas músicas psicodélicas, aquelas baladas que você não consegue ouvir o próprio pensamento. É para fazer o ouvinte virar máquina, ele fica mecânico. Não é isso? Aquelas músicas aqui de vez em quando a gente escuta aí nesse clube que tem aí, que negócio. O bate-estaca. A brincadora. Para começar, já são prejudiciais ao próprio som. Às vezes é uma brincadora. Além das drogas. E é movida a droga, não é isso? Dizem que é. A gasolina azul deles quase sempre tem um cheiro adocicado de cocaína, não é isso? É assim que os caras falam. Percebo que as pessoas mudam de comportamento de forma visível sem ter motivo. Deduz que é por motivo de fofocas. Como devo proceder?
Mantermos sem ter agressividade e deixar para lá? Sim. Ou perguntar qual é o problema. Às vezes, depende quem é, como é que é, cada caso tem que ver. Isso está acontecendo em todas as áreas sociais. Sim, a vida faz parte disso aí. A fofex, a fofim, quer dizer, tem até fofoca extrafísica. Tem fofoca de todo jeito, é preciso ver o que a pessoa faz com isso. Hoje vemos que a maioria das pessoas, principalmente os jovens, tem adoração por artistas e música que tem relação com a melancolia e relacionamentos patológicos. Melancolia é a melancolia intrafísica. Isso pode, de alguma forma, prejudicar a sociedade na forma de pensar e de lidar com as suas emoções? Até quando isso vai existir na sociedade? Eu acho que nós ainda vamos longe com isso. Isso faz parte das CONSRELs, né? Está bem arraigado no processo dela. Sou adicto em música desde criança. Isso agora seria bom você olhar para você responder isso aqui. Sou adicto em música desde criança. Resolvi acabar com essa adição do psicossoma e substituir música por leitura e reciclagem. Porém, as músicas brotam a toda hora. E o máximo que consigo é trocar alguma música por outra. Considero isso uma síndrome de abstinência do psicossoma que fabrica as músicas na falta de audição das mesmas. Ele está falando aqui do earworm. Do earworm crônico. Ele pergunta aqui, o livro de Oliver Sacks, pode comentar, não tem alucinações, apenas as músicas são entoadas no cérebro. Qualquer palavra ou frase em inglês ou português pode ser associada a alguma música que eu vi e que desencadeia o processo. Olha, ainda tem um jeito que você pode piorar a situação se você quiser. Sabe o quê? Tem pessoa que escuta também uma música ou uma interlocução na hora que a água cai do chuveiro e entra no esgoto. Aquele parece que está falando para ela ou está tocando a música. Tem outra que escutam isso na torneira, o barulho da torneira. Tem outros que escutam isso até no bidê. Outro escuta até na descarga do vaso sanitário. De modo que eu só estou querendo é ampliar aqui o universo dele. Se ele está querendo aumentar, tem muito som por aí, inclusive dentro de casa e no banheiro. Mas fala para nós. Tem esse caso aqui que ele falou do livro do Oliver Sacks, não sei se dá para ver. Esse aqui chama Alucinações Musicais. Então esse livro é muito interessante, um livro que fala da neurologia, fala justamente, uma das coisas que ele fala, desses casos de worms, que acontecem que levam a um nível de patologia neurológica. É um nível mais avançado chega a ser doença. A pessoa, principalmente ele relata aqui que acontece em caso de pessoa de surdez, a pessoa perde a audição, e o cérebro começa a reagir de forma tão violenta que a pessoa escuta música 24 horas por dia e não consegue parar. Então tem casos assim muito bizarros e até estranhos que causam isso, que isso é uma coisa muito séria, que você não pode estar estimulando o cérebro a todo tempo causando música. Por isso que eu até ressalto aqui a necessidade fisiológica dos momentos de silêncio, porque o cérebro também precisa dos momentos que você não está ouvindo nada, para ele se recuperar, para ele não estar sendo bombardeado todo o tempo com essas informações. Então, Antônio, só para entender se earworm é a pessoa que ouve música o tempo todo, é isso? Os earworms são aqueles trechos melódicos em 3 a 4 compassos que ficam presos na cabeça. Aquela música que gruda, sabe? Que você começa a repetir na cabeça, repetir, que aquele negócio não sai. Então, esses são os earworms. São as minhocas na sua cabeça. Minhocas musicais. É isso que quer dizer o earworm. Minhocas musicais. Uma outra coisa que eu queria pedir para você é eu acrescentar aqui na interdisciplinologia a musicologia, que você não colocou. Posso pôr? Então nós vamos pôr aqui também, que é a musicologia. Que isso aqui também é o estudo científico do processo musical mais sério. Agora aqui outras perguntas. Ao verbetógrafo, qual o nome de música ou músicas e autor ou autores que você recomenda para ouvir na construção do verbete? Eu não entendi agora essa. Quer dizer que ele está querendo fazer o verbete escutando música? Seria isso? É um verbete sonoro?
Fala aí o que você acha. Que música que é que você indica assim? Para a pessoa ela se preparar para esse momento intelectual, que a gente já comentou aqui, que não é ideal você estar escrevendo, estar aprofundando um trabalho intelectual ouvindo música, mas se você quiser preparar o cérebro, preparar um momento de relaxamento depois, antes e depois, tem várias músicas do Beethoven. Beethoven também tem, porque assim, é difícil você falar de um autor só. Esse autor só compôs músicas mentais somáticas, só compôs músicas nosográficas. Beethoven também tem muita coisa pesada. Mozart também tem várias coisas pesadas, mas você pode ressaltar, tem a Sinfonia número 9 do Mozart, Sinfonia 7, Sinfonia 9 número 7 do Beethoven. Tem os que eu ouço mais, que eu gosto particularmente do Concerto 23 do Mozart. Tem várias músicas do Edward Elgar, também a Chanson de Matin e Ninro. Então tem várias músicas assim que a pessoa pode pesquisar e ver quais reações que ocasiona nela. Pessoa que também é um negócio pessoal, da pessoa que tem afinidade por causa da música. Agora, ó, eu queria apresentar, inclusive o João Paulo não está aqui, mas a gente já deixa aqui registrado. O item chamativo do verbete dele é a condição adolescente dele ter 15 anos e falar com essa segurança, inclusive com bom gosto das músicas, que isso não é fácil. Menino de 15 anos que a gente vê por aí, tá? Ele não. Quer dizer, ele é fora de série. De modo que isso é o chamativo, o item chamativo do item dele. Como o João Paulo não está aí, vocês estão entendendo o processo chamativo. Agora, a questão do tempo da vida intrafísica, o senhor sabe informar, porque as pessoas vivem mais ou menos, tem como prolongar a vida intrafísica ou se o tempo da vida é o reflexo das atitudes. Qual a relação com a longevidade? Isso tem a ver com a ProEx? Cadê a turma da longevidade? Alguém quer falar aí? Tem alguém para falar? Não tem ninguém hoje representando a longevidade? Não, hoje nós recebemos até um senhor que orienta o processo da longevidade em Foz do Iguaçu. Seria bom falar alguma coisa aí. Justamente o que nós íamos anunciar hoje é que justamente no próximo sábado, dia 1º de outubro, em que se comemora o Dia Internacional do Idoso, vai a Longevitat, que é a Associação Internacional de Longevidade, vai efetuar o segundo encontro sobre longevidade. Esse encontro, como fato relevante, vai ser feito no Centro de Convivência do Idoso, que está localizado aí perto na Praça da Bíblia. Como temas, vamos dizer, importantes do encontro, vai ser feito o análise das doenças cardiovasculares na terceira e quarta idade, o desenvolvimento biológico e desempenho de habilidades pessoais e vários temas relacionados com saúde cerebral. Convidamos todos vocês porque é muito importante esse encontro por ser realizado dentro dos locais onde se reúnem os idosos de Foz do Iguaçu. Muito obrigado. O líder do processo da longevidade, hoje aqui em Foz da cidade, esteve aqui hoje visitando o CAEC. Eu encontrei com ele de manhã. Ao verbetógrafo Antônio, qual o seu prognóstico especificamente quanto ao futuro da música, quando vemos certa decadência do público mais erudito, embora ainda exista bastante interessado? Qual a influência da internet e da comunicação online quanto a este futuro? Eu atribuo essa decadência que a gente chama da música justamente a comercialização da música, que a música ela virou um produto comercial, ou seja, aqueles autores antigos que buscavam esse ideal de beleza, esse ideal da mental somática, eles passaram a querer atingir a massa. Infelizmente a gente sabe que hoje a sociedade ainda é patológica. Portanto, quando você quer atingir um maior número de pessoas, você tem que abaixar o nível e apelar para a baratrosfera. Então, isso ainda vai levar tempo para você mudar, para você assistir esse grande número de pessoas que ainda estão presas nessa condição do radiotismo, de
nessa questão da música baratosfera. E hoje o comércio estimula isso cada vez mais. Então, são aquelas músicas com batidas repetitivas, aquelas músicas são fáceis de você escutar, são aquelas músicas que produzem os earworms, que grudam na cabeça, justamente para a pessoa estimular o consumismo. Então, essa decadência da música eu atribuo principalmente a essa comercialização da música. O senhor, professor, eu queria só perguntar dentro desse tema. Pode ser? Pode falar. Então, Antônio, que medicação ou que coisa a gente poderia propor para as pessoas que ficam todo o tempo ouvindo esse tipo de música? Quer dizer, teria alguma alternativa como tem uma alternativa uma vacina? Muito boa, chama-se queimar todos os bagulhos energéticos referentes à música na casa da pessoa. Tudo quanto é aparelho, situação, disco, tudo que tem. A pessoa passar um período de jejum sonoro. Ela ajuda. Chama jejum sonoro. Eu já dava indicação disso em Uberaba há mais de 50 anos, mais de meio século. E as pessoas melhoravam. Porque tinha gente, todo lado estava assim, ó. Não tinha nada, não havia aquilo que antigamente eu chamava de egoísta. E colocava aqui para a pessoa ver o que era, ou qualquer coisa de fora. Não. A pessoa já era assim. Então a gente dava um jeito, cortava todos os elementos de indução ao processo sonoro. Porque como qualquer processo de drogadição, a pessoa ela cria aquela dependência e tem as muletas e a pessoa fica viciada naquilo. Não, o problema tem que agir aí cirurgicamente. Se não fizer o negócio para valer, não adianta. Se ficar no meio termo, a pessoa enrola. Exato. Eu, pensando nisso e pensando então como abordar, porque a pessoa precisa ter consciência, vamos dizer assim, ou pelo menos alguma informação de todos os males. Né? Impacto terapia e mostrar as coisas para a pessoa. Mas eu estou pensando exatamente nisso, né? Como que a gente poderia fazer uma divulgação dos males? Eu já vi muita gente ficou doido com o processo de sons. Sim. E não trabalhava com britadora, não. Era música mesmo. Já vi muitos, totalmente, caso psiquiátrico. Se dava para fazer alguma coisa como um compacto dessas informações dos malefícios e também da medicação, da remediação. Tudo para a pessoa, né? E mostra para ela a cirurgia que ela deve fazer de uma reciclagem profunda e abrangente. E temporariamente ela renunciar ao processo durante a boa temporada, para ela ver que existe o silêncio. Porque essas pessoas não entendem a silencioterapia. Sim, mas assim como a pessoa antigamente também não tinha noção que o cigarro fazia mal, muita gente não tem ainda noção de quantas coisas fazem mal. Né? A gente explicita. Então, da forma de explicitar e da forma de divulgar, talvez possa fazer de uma forma mais abrangente. A tarefa do esclarecimento. Por exemplo, tudo que o Antônio está fazendo aqui hoje é bom para isso, está explicando a música. Não está combatendo a música, porque ele é pianista, ele continua com a música. Isso aqui é o bom da história. Ele está vendo o que está errado e o que está certo. E mostrando o melhor caminho. Isso é ideal. O senhor, professor, sempre fala da 7ª Sinfonia de Beethoven. Comprei o DVD com o maestro Michel Guilhem e tenho assistido e escutado a mencionada sinfonia. O que existe especial nessa sinfonia? Que ela provoca em nosso mental soma. O caso todo é o seguinte, isso aí é um problema complexo. Essa música, para mim, é a síntese sonora do planeta Terra atualmente. Por quê? Ela é um requiem e mostra pela lead, a base que tem, a base essencial do contexto da música, a saída do povo desse planeta, das consciências, para ir para um planeta inferior, devido ao processo de evolução. Então é um requiem, é como se fosse o enterro dessas pessoas no outro ambiente, no outra escola. Mas veja, é feito de uma maneira bonita, é agradável, é tanto que você escuta a música e quer escutar mais. Ela não é assim, não chateia, ela não aborrece. Então, eu considero isso, e principalmente a lead, o compasso básico da 7ª Sinfonia lá, sabe como é que é? Aquele é mesmo o requiem da saída das consréus desse planeta para ir para outro. Observa que vocês vão ver isso. Agora, eu descobri isso quando era rapazinho.
Depois disso, teve uma consciência que entende o assunto, que veio me expor. Que aquilo tem relação, sim, devido ao REC. REC quer dizer música funerária, fúnebre, de enterro, de despedida, faroel, da pessoa que é o cadáver atualmente. Então o processo é esse. Agora, a 9ª sinfonia do mesmo compositor, o que ela causa em nós? Ela causa o processo de uma euforia e liberta a pessoa de processo de tristeza e negatividade. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Que você entende as coisas. Isso, a 9ª sinfonia, ela provoca mais sentimentos de exaltação, de alegria, de euforia mesmo. É interessante. Aleluia, aleluia. É isso? Gostaria de perguntar ao Verbetol quanto à parafatologia, página 49, o último item. As influências patológicas sediadoras, utilizando a música para dominar a consciência através do psicossoma. É o que a gente vê nas baladas, praticamente em todo lugar. Os assediadores, eles utilizam a música para manipular as pessoas através do psicossoma. Porque quando a música é utilizada dessa forma anticosmoética, ela exalta o psicossoma e a pessoa ela não pensa direito, ela acaba que o psicossoma engole o mental soma, então ela não raciocina propriamente. Para mim, isso é a pessoa... Influências patológicas assediadoras utilizando a música para dominar a consciência através do psicossoma. É basicamente isso. Gente, hoje eu queria que nós batêssemos aqui os parabéns, quer dizer, dar umas palmadas para uma pessoa que tem nos ajudado muito, que é da Sinvex e que está nos seus 17 anos, completando aniversário hoje, que é o Tiago André. Realmente você não está longe dos 17, não, né? Bem, estou mais longe do que ele. Para frente. Antônio. Bem, eu queria até aproveitar e pedir uma pergunta, uma resposta de presente para o Antônio. Eu quero saber se, Antônio, se você vê algum significado evolutivo na inteligência emocional e se em algum momento na evolução da consciência ela poderia ser prioritária de algum modo. Como é que você vê isso? Se a pessoa ela tem esse domínio do psicossoma, domínio das emoções mais cedo, fica mais fácil ela mexer com o mental soma, ela produzir o trabalho intelectual. Então, por exemplo, ela utilizar a música para não exaltar, não deixar aquele negócio de controle, mas para organizar o psicossoma em bem dela, é um dos atributos positivos. A gente pode ressaltar aqui. A pessoa ela utiliza a música para controlar, para dominar o psicossoma. Eu tive 2 programas radiofônicos que eu mantive quando tinha a sua idade, sabe? Um chamava-se Ondas de Luz, pra você ter uma ideia. Agora, um deles eu usava a corda, aquela música na corda sol do bar, e o outro era a chanson de Matan, do Elgar, entende? Isso, eu tinha sua idade, 15, 16 anos. Eu mantive os programas, o programa era semanal, de 1 hora, entende? Mas horário bom, horário nobre na ocasião, tinha muita gente. Uma outra coisa, eu às vezes fazia esquetes, que é um pequeno drama, você está entendendo, ali dentro daquele horário de 1 hora. Então tinha as deixas, o povo todo, tinha diálogo, e tinha as músicas também acompanhando aquilo tudo para fazer o drama. Você que redigia, acontecia um caso grande, eu então analisava aquilo numa esquete lá dentro. Eu tinha a sua idade. Você que redigia o roteiro? Não, eu fiz o programa todo. E outra coisa, lá na rádio, eles queriam que eu começasse a trabalhar na rádio, principalmente nas novelas radiofônicas, por causa da minha voz. Sabe como é que é? Eles acharam, um dia eu tive que participar disso. E fiz o papel mesmo do Latin Lover lá no negócio deles, sabe como é que é? Isso aí todo mundo depois riu, eu fui contar a história, todo mundo riu de mim, mas eu falei assim, mas eu era muito ocupado, eu trabalhava demais. Entende? Isso aí era difícil. Queria fazer uma pergunta para o Antônio, depois volto se você também puder falar. A questão do Vila Lobos, o que você destacaria? Tem alguma música que você vê que é mais positiva dele? E também da obra como um todo? Vila Lobos, eu acho que ele é um compositor genial, ele compôs muitas músicas
positivas também, eu gosto principalmente das baquianas brasileiras. Tem várias músicas, baquiana número 5, a Cantilena, que ela é bem famosa. Tem várias músicas, o Villa-Lobos ele compôs, interessante que ele compôs várias músicas do cenário popular do Brasil. Então tem várias cantigas de roda, tem várias cenas infantis que ele compôs, que é bem interessante de você analisar para evocar o pensene, para ver quais são, para analisar quais tipos de pensene são evocados naquela cena, naquela condição do interior do Brasil, da roça. Eu acho bem interessante o que ele fez. Eu conheci muito a viúva do Villa-Lobos, Dona Mindinha, entende? Cheguei a tratar dela também, pra você ter uma ideia. Agora, eu tinha um colega meu, que era jovem ainda na ocasião, que estudou com o Villa-Lobos. E tinha uma coisa que eu nunca pude esquecer, que ele estava fazendo tipo sinfonia e uma opção de música na ocasião, através do skyline, quer dizer, a linha da paisagem. Ele colocava isso na pauta musical e fazia a música. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro, com os processos do Pão de Açúcar, etc., aquele negócio todo, ele colocava esse desenho do skyline, da paisagem, você está entendendo? Na pauta musical, e musicava. Então ficava matemático o processo. Ninguém pode falar nada, porque alguma coisa do lugar ele estava pondo. Você vê como é que ele era impressionante, o Villa-Lobos, impressionante o homem. Antônio, em cima no B, Tânia Guimarães. Você pode falar um pouco nessas duas questões, as suas, na questionologia, na página 52? E principalmente como é que você estabelece esse controle e como que você observa esse nível de influência. Na primeira você fala, né, o controle. E embaixo você ressalta o nível de influência. Como é que você faz? Qual é a sua técnica? Para estabelecer controle sobre a qualidade musical, você principalmente controlar que tipo de ambiente você vai estar exposto. Não estou escutando. Então, você controlar principalmente quais os ambientes que você vai estar exposto. E você não deixar, quando for inevitável você expor aquele tipo de música, você não deixar se levar. Você está sempre fazendo a desassimilação simpática daquele tipo de música, daquele tipo de energia, mesmo se fosse patológico. Então, você estabelecer controle sobre as qualidades musicais, é você não deixar principalmente, porque música patológica, música baratrosférica, você vai ouvir em toda hora. Não tem Você pode jeito. dar um exemplo dessa música baratrosférica, dessa música bélica? Você coloca bastante, né? Posso te ajudar, Felipe? Sansão. Pode ajudar? Deixa eu ajudar ele um pouquinho nessa... Porque eu também estudei o curso de piano, né? Eu sou uma ex... Nós que somos um pouquinho mais velhos, eu tenho aprendido muito com ele exatamente isso. Eu também fiz piano desde os 8, 9, 10 anos, mas aí eu saí, fui estudar, parei. E aí eu comecei a ouvir a música da Socin. Então eu estou no carro hoje com ele, quer dizer, é uma técnica que ele usa, né? E eu deixo às vezes na rádio e a gente vai ouvindo aquela música. Ele vai lá e mete o dedo e tira. Quero tirar daí. Essa é a técnica que ele usa, entendeu? E bota num som melhor. Ele é cirúrgico, ele fala, não quero ouvir essa música, quero outra. E vai lá e tira. E aí é que eu me toco, que eu estou ouvindo uma música que eu estou dirigindo, estou vendo, entendeu? Isso é pessoal, é egokarma. Tô passivo ali naquela coisa. Eu estou pensando, né? Se você desligar o rádio, é ego, né? Você para você. Mas e o controle para mais gente, para uma pessoa que costuma escutar muita música, baratrosférica? O controle justamente é você manter essa atenção aos estímulos que você está recebendo todo dia, né? Ser um exemplo positivo. Desliga o rádio. Ele tem me ensinado, porque para mim é exatamente naquele momento que ele... Bom, peraí, mas realmente... Então, eu tenho ouvido uma música um pouco melhor quando eu estou com ele no carro, por exemplo. O controle vai ser íntimo, vai ser pessoal. Você não se deixar levar por aquela situação e não entrar num negócio automático que você escuta a música, não sabe o que está escutando, a pessoa não entende o que a pessoa está falando em outra língua, aí a pessoa acaba não percebendo o que está acontecendo com ela, quais repercussões está trazendo para ela mesma, que tipo de consequências ela está atraindo, qual tipo de energia, até mesmo se causa assédio, a pessoa não percebe, isso é inconsciente. Então, isso é muito sério, a questão da música, por causa da condição parapsíquica, condição da...
Eu quero lembrar para vocês que no verbete do Antônio, ele se refere ao musiotismo, à musicomania, à musicolatria, à musicofobia, às músicas nosográficas, ao earworm e também à musicoterapia, ao teleidiotismo, ao infoidiotismo, ao videoidiotismo, além do radiotismo, à musicofilia, à musicoteca, tudo isso para nos lembrar o processo de música. Vocês olham só que é muita coisa. Ele andou tendo uma visão de conjunto do processo. Antônio, por favor, aqui. Não, no D, aqui. Por favor, na página 51, na taxologia, tu fala dos efeitos, dos danos, né, causados à saúde humana devido ao som alto. Você poderia falar um pouco do item 11, do estômago, a gastrite, a úlcera? Como é que afeta esse barulho a saúde? Então, isso justamente foi uma lista que eu peguei daqui desse livro, que a música ela pode causar principalmente aquelas batidas repetitivas, a pessoa fica tremendo, aquele negócio da música, exposição a sons altos. Não sei se alguém que é médico pode confirmar isso, que estressa o organismo, a pessoa fica aquele negócio que é estimulado aos batimentos. Transtorno de ansiedade, né? A música, como ela altera isso daí, você tem até quadros de hipertensão, tudo levando à isquemia de mucosa, à hiperacidez gástrica, à gastrite, à úlcera, né? Além de todas as outras, aqui tem várias alterações, né? A gente não pode esquecer que o estímulo sonoro é um dos sentidos, a audição, que nós temos de entrada, né? de percepção somática. Então, você tem desde da associação do estímulo neurológico, causando repercussões endócrinas, neurovegetativas, né? Há mecânicas mesmo decorrentes disso daí. Então você tem aceleração de batimentos cardíacos, hipertensão, né? Tudo isso. Então, por exemplo, as pessoas que trabalham na área da construção, que estão expostas a esses sons altos, também teriam. Isso já é plenamente conhecido como doença ocupacional, né? Uhum. A questão da ansiedade, pessoas não dormem à noite, aquelas britadeiras, aquelas, né? O mesmo sonhos de construção e tal. As pessoas têm problemas sérios, inclusive são afastadas do trabalho, tem um alto índice de abstinência de trabalho por causa de ruídos. Então, por isso que tem que usar trabalhadores de aeroportos, né? Protetores e tudo mais. Você tem uma desorganização realmente, desde o nível neuronal, que isso gera sinapse. Daí vem o earworm, né? Vem a alteração de humor, aí vem a alteração de personalidade, vem todas as coisas decorrentes. Pode chegar uma gastrite, uma úlcera. Até como o professor Valdo falou, a pessoa pode entrar no estado de alucinação, de loucura, de até suicídios. Tem casos de suicídios devido a isso. Obrigada. Antônio, aqui no B, valeria incluir no verbete o efeito da Heuerbex na piora da qualidade musical? Alguns ritmos que surgiram como funk, pagode, axé, seria efeito da Heuerbex, assim, a piora da qualidade musical? Não? Teria alguma correlação com o surgimento? A Heuerbex na piora da qualidade musical? Não seria na melhora da qualidade musical? Não, mas assim, com o efeito da Heuerbex, com os réus. Poderia. Poderia ter a ver. Na parapatologia? Antônio, aqui no B. Antônio, aqui no B. Eu queria perguntar para você, no B. Eu queria perguntar para você como que você se sente convivendo na escola, né, na sociedade de um modo geral, amigos, colegas, com um gosto musical tão diferente do seu, né, que é um gosto mais refinado, mais erudito. Como que você se sente em relação a isso? Na verdade, ele não tem gosto musical diferente. Ele é o normal, os outros são anormais. Isso. Não, em relação à média, claro. Vamos explicitar isso aí bem. E diferente para melhor, né? É isso. E eu queria também, complementando essa pergunta, saber de você de que modo a técnica da Invex te ajuda a lidar com isso, com essa diferença.
Primeiro você tem que ter paciência, né? Porque você não pode sair... Não, você tem que escutar Beethoven, você tem que escutar Mozart. Porque eles não vão escutar, gente. É uma coisa... Eu até coloquei aqui nesses fatores que definem o gosto musical, é que a atividade musical ela não é tratada como se fosse uma atividade mental. É mais um momento de relaxamento. Mas a atividade... você escutar música, você está estimulando o cérebro a toda hora. O cérebro ele decodifica as várias linhas melódicas, o tipo, o timbre dos instrumentos. E para você entender, para você compreender uma música clássica, demanda estudo, demanda erudição da pessoa. Não é qualquer um que ela entende o que está, aquelas notas, aquelas a sequência, a progressão de notas de Beethoven, de Mozart. É mais preferível ela escutar aquelas músicas com mesmo progressão de acorde, com batida repetitiva, porque é mais fácil, não estimula o cérebro tanto quanto essas músicas. Tem também a questão da cultura, que hoje a pessoa não é estimulada a escutar essas músicas desde cedo. A pessoa é estimulada a escutar a música do Bratosférico, a música comercial, que ela vê os amigos escutando, que ela vê na propaganda. Então, basicamente é isso. E na técnica da Invex, ela ajuda no sentido que você, organizando o psicossoma desde cedo, quando você tem a precocidade para utilizar esse tipo de música, você está atento a esses estímulos sonoros, você pode evitar muitas reciclagens, muitos erros que você pode cometer por causa do impulso emocional, da coisa que você agir na hora, você não pensar antes de agir. Então isso, quando você tem um controle sobre as emoções, você acaba pensando com mais racionalidade, agindo com mais racionalidade, que é essa técnica da Invex, você pensar a longo prazo e você está estabelecendo essa precocidade, você pensar a longo prazo desde cedo. Antônio, aqui no ar. Eu queria que você aprofundasse aqui na taxologia essa questão aqui dos itens 19 e 20. Como é que os sons de alta intensidade ela causa essa questão do dano orgânico na pressão e no suor? Como é que funciona isso aí? Mesma coisa, até que eu estava falando da questão orgânica, da ansiedade, a pessoa escutar aquelas músicas repetitivas, as músicas altas, ela causa o diâmetro do vaso sanguíneo, causa pressão arterial, causa aumento do suor. A questão da ansiedade, causada pela própria questão dos barulhos, das músicas de alta intensidade. Antônio, acho que pode ajudar o pessoal a entender isso, aquela música da Psicose. Todo mundo conhece aquela cena clássica? Veja, olha como ela é capaz de gerar na gente uma ansiedade, não é? Eu acho que é um exemplo bem gritante para ver como é que a música tem influência na emoção. Agora, se é algo que é com maior regularidade, maior frequência, acaba afetando o organismo. Álvaro Betógrafo Antônio, existem estudos correlacionando o estudo da música e a maior facilidade para a matemática, especificamente, você sabe, se grandes matemáticos, Gauss, Euler, Newton, tinham ligação com a música em algum ponto das suas vidas? A música, essencialmente, a estrutura da música é matemática. A questão das cordas, a variação tonais, ela é puramente a matemática. Então, para você estudar música, você tem que saber a matemática. Você desenvolve aquele senso da variação das escalas, de oitavas, de terças. Então, isso tudo, a música, a estrutura básica da música é a própria matemática. Eu conheci um monte de matemático que tocava violino. Eu queria falar uma curiosidade do Euler, que ele gostava de música também. Ele era uma pessoa muito sisuda, mas gostava de música. O Euler, matemático Euler. Só que ele fez um tratado, um livro de música. Só que ficou assim, os matemáticos não entendiam porque falava de música. E os músicos não entendiam porque era muita matemática. Então, eu acho que o livro ficou só para ele mesmo. Mas olha, fica de olho no Euler, tá? Pensava que mobilidade física verde pudesse ser praticada apenas em locais específicos. Sim. Você, a hora que explicitar e decidir fazer no banheiro um banheiro limpo,
É um local específico. Qual o problema? Não compreendo perfeitamente que essa técnica. Poderia explicar como se faz? Está vendo? Eu não entendo nada, por isso que eu estou falando que não tem. Ele estava dando conta que não tinha espaço, não está nem sabendo como é que faz. Você está entendendo como é que é? Olha, você chuta, hein? Você é bom de chute, hein? Chutômetro violento. Deixa eu te explicar. Você vai para o banheiro, arranja um jeito. Se lá não tiver lugar de sentar, você tampa o vaso e senta no vaso. E olha qual é uma parede que esteja na sua frente, ali branca, que não tenha nada. E você vai olhar para essa parede durante umas 3h30, por exemplo, sem piscar. Pronto. Aí melhora. Agora, é preciso de ver se não tem gente que vai querer entrar no banheiro, essa coisa toda. Por isso que tem que estudar o banheiro que você vai usar. Tem que ser aquele que é o seu, é o melhor que você faz. O banheiro da gente, a gente manda lá, inclusive nos horários. Né? Agora, para você, parabéns pelo verbete, muito mais esclarecedor do que imaginava. O Verbetório gosta de algum tipo de música contemporânea. Que tipo de música? Que vocalistas nacionais você curte? E internacionais? É com você, pode falar. Hoje você pode ainda, se você cavar bem fundo na música popular, você ainda encontra algo que você bem fundo. Eram duas caveiras que se amavam. É isso? Tem... Eu vou pensar. Eu vou responder daqui a pouco quando eu lembrar. Tá difícil, não tá? Eu também tenho muita dificuldade, não é só você não. E olha que eu estou chegando aos 80 anos. Quero lembrar, na minha casa, a minha família tinha uma orquestra que fazia a cortina sonora dos filmes mudos. Todo mundo lá em casa tocava instrumento, menos eu que não quis entrar nessa, que eu não queria repetir minhas vidas passadas. Entende? Então eu sou de uma família de musicistas. Não é só música, não, é musicista. O meu avô tocava qualquer instrumento de corda e bem. E dirigia a orquestra, pra você ter uma ideia. No interior de Minas Gerais. Agora, qualquer coisa tinha sarau lá em casa toda hora. E depois que fizeram a minha casa em cima do cemitério antigo, que a cidade cresceu, eu vi aquelas consegues tudo saindo do túmulo para me chatear lá com a história. E eles tocando aquela Saudade do Matão, A Valsa da Morte e outras mais. Você está entendendo? Eu não aguentava aquilo, entende? Agora, isso é da minha infância. Com 3 anos eu já dava conta. E outra coisa, a minha irmã, que é mais velha do que eu, 12 anos, ela lembra como é que eu reagia, eu pequeno. Então eu chegava lá, na hora que a minha mãe tocava o bandolim, porque ela, com o bandolim, ela dirigia o resto do povo tudo que ia tocar. E eu chegava e pegava o bandolim dela e levava e escondia o bandolim para ela não tocar. Eles achavam que era ciúme que eu tinha da minha mãe, mas não era. Mais tarde é que eles entenderam. Que eram as consciências que eu sentia lá presente, aquele ambiente ficava péssimo, porque eles não sabiam escolher as músicas, que o povo todo pedia. Não, a Valsa da Morte, a Saudade do Matão, saudade não sei de quê. Tinha um monte de saudade de tudo quanto é cidade do interior do Brasil. Isso é na década de 30, 1935, sabe? De modo que o negócio é sério. Agora aqui, o que acha da musicoterapia, a tecnologia de sons como o REM-Sync, BrainSync, ou SYNC, né, que eles falam, que visam sincronicidade os hemisférios cerebrais e colocar as ondas cerebrais em ondas alfa, teta. Eu acho, isso aí tem gente que se dá bem com isso. Eu sou contra porque eu nunca quis fazer nenhum contato com isso, porque senão a minha sinalética vai para o espaço. Eu vi uma vez em Buenos Aires exatamente 70 aparelhos para mexer com isso aí. Isso foi na década de 70, já havia 70 aparelhos. Naquela ocasião eu contei. Os caras vendendo os aparelhos para isso. Desde aquela caixa que você entra dentro até outras mais. Deixa eu só comentar da última questão.
Falou das músicas atuais, posso destacar, tem várias músicas, hoje de jazz, a própria aquela cantora popular, ela tá, Adele, ela tem músicas que são interessantes também. Tem várias músicas, se você for pesquisar, que também é uma questão de gosto pessoal, da afinidade pessoal mesmo, que você pode pesquisar e ver quais repercussões que traz, se é positivo ou negativo para a pessoa. Há muitas músicas, inclusive de fossa, mas algumas são até bonitinhas. São 3 palavras solamente, mis angústias. O que você acha da Beatlemania? Particularmente não gosto, porém meu marido ouve, toca e assiste diariamente os Beatles. O que você pensa em relação a isso? A condição do radiotismo, a pessoa aficionada por aquele tipo de música, e aquela pessoa acaba que se perde. Só ouve aquele tipo de música e fica vidrado naquele tipo de música, e tem uma gama de vários outros tipos, vários outros estilos ou variações que a pessoa acaba perdendo isso. A pessoa fica alienada só naquela coisa e acaba perdendo. Por que certas músicas causam mal-estar e verdadeiro enjoo nas pessoas? Exatamente a questão das músicas baratrosféricas, que causam as próprias patologias somáticas, as próprias patologias neurológicas, e as músicas que evocam a questão da baratrosfera, que é questão energética também, questão parapsíquica, que afeta isso no assédio direto da pessoa. Então, as evocações históricas de coisas que isso causa repercussões bem sérias e graves na pessoa. Antônio, aqui no pro outro lado, aqui. Eu queria saber, assim, da sua experiência, o que você acha que a sua relação com a música te ajudou, no seu desenvolvimento mesmo, habilidades, e o que atrapalhou ou atrapalha? A música ela me ajudou assim no sentido de desenvolvimento da memória, a própria memória musical, na memória de sons, na própria matemática, no estímulo da matemática, isso também me ajudou a estudar a música, a estrutura da música. Isso tem vários pontos positivos, desde várias pesquisas curiosas que as pessoas que estudam música, elas têm mais facilidade para aprender novas línguas por causa da memória de sons. E por causa do controle do tom da voz, quando na fala também, isso é um ponto positivo. E assim, questões que atrapalharam mesmo, que eu fui até aprofundar nessa pesquisa, até que ponto eu estava me alienando e repetindo as posturas do passado, de ficar naquela condição dos aplausos, de ficar na condição de inflar o ego. Isso é muito importante, que você vê várias pessoas, vários artistas, que eles se perdem, elas acabam sofrendo acidentes por causa disso, que eles estão repetindo essa condição patológica, condição de alienação da música, isso de várias vidas, porque muita gente no passado já mexeu com música, muita gente mexe com música hoje em dia também. Então isso eu acho que é importante saltar. Antônio, aqui novamente no ar. Assim como no caso a música clássica ela evoca, aumenta o processo mental somo, você acha que a ópera dentro do âmbito clássico se encaixaria também nessa questão de intensificar o mental soma? As músicas clássicas no caso com vocal, né? Com vocais. Às vezes sim, às vezes até as músicas contemporâneas, algumas, elas causam esse tipo de reação, mas elas não são tão intensas como a gente verificava há um século passado, porque o século passado o compositor às vezes demorava 3 anos para compor uma música só, porque era um negócio tão detalhado, um negócio que ele estudava a vida inteira para fazer. E hoje não, hoje qualquer pessoa, na verdade, pode compor uma música simples, fraseada, pegada junto a 3 acordes, batida repetitiva, pronto, tá a música aí, e você não provoca tantas reações como no passado. Mas tem algumas músicas que você pode citar de hoje em dia, as músicas do passado, que elas provocam esse tipo de reação mental-somática. Gente, abrindo um parênteses para vocês, eu queria falar uma coisa. Meus amigos aqui sabem que durante muitos anos eu elegi essa caneta Papermate como a melhor para o meu trabalho de manuscrito. Agora, o que se passa? Eles tiraram isso de circulação. Mas eu comprei estoques enormes, que eu tenho até hoje, ainda dura vários anos comigo. Agora, essa semana,
veio uma amiga minha e trouxe de base lá do México, que eles estão relançando a Papermate. Quer dizer, alguém lá deu na cabeça deles. Mas agora estão publicando isso, ou editando essa situação, no México. Ela é um pouco mais fina, ela é mais opaca, mas ela funciona bem, igual as outras mesmo. E eu estou com uma caixa aqui, ó, igualzinha. Esse é o tipo flare, como eles chamam, que é aquela que tem, sabe, uma cruzinha em cima. Agora, essa aqui, ó, que é a clássica, antiga, eu tenho ainda caixas dessa aqui para mim, que eu não sou bom porque eu vi que o negócio estava desaparecendo, guardei um monte. Mas agora eu estou só dizendo para vocês que essa aqui é a melhor, pelo seguinte, ela dura um pouco mais do que as outras e ela solta mais a tinta mais rápido. Você não fica criando problema porque não há tanto processo de desgaste de tempo e espaço com o processo do atrito. O atrito diminui. Agora, ao verbetógrafo, poderia falar sobre a relação entre a frequência da vibração do holossoma e as diferentes músicas? Seria possível alguma música, pela sua vibração, induzir ao EV alguma expansão da consciência? E seria parecida a situação da evocação do mantra do professor que o levou a EV instantâneo? Isso é válido. Tem músicas que ocasionam mesmo essa reação, mas tem que ver até que ponto a pessoa não está utilizando isso como muleta psicofisiológica. A pessoa está utilizando a música, está condicionando aquele fenômeno acontecer só com a presença de tal música ou de tal artifício. Tem a questão da vibração do holossoma, até a questão da série harmônica, né, que o professor comenta no Projeciologia. Isso ele pode comentar. É isso mesmo. Agora é a série lá, no Fourier, aquelas coisas todas que existem, entende? Essas coisas realmente funcionam. Tem outra coisa também séria, é o seguinte, meu processo mnemônico. Uma pessoa, por exemplo, ela anda na rua, daí a pouco vem uma senhora e passa perto dela. O perfume que aquela senhora está usando vai fazer a recordação da pessoa que está aqui, uma coisa que às vezes ela não lembrava há 50 anos. O perfume vai fazer com que ela lembre. O acorde musical é a mesma coisa, entende? Um pedaço, um compasso, às vezes, de uma música que a pessoa escuta, seja na rádio, alguém cantando, alguma coisa nesse sentido, pode fazer a pessoa lembrar de alguma coisa de dezenas de anos, já passaram décadas aí atrás. Então, isso também é importante a gente lembrar na questão mnemônica. Música tem disso, é o fator desencadeante, ela detona, ela dispara, é um gatilho sonoro em certas condições. O Antônio está aí, pode falar, Luiz. Antônio, aqui na página 48, em Fatologia, na última linha, você escreve a necessidade fisiológica dos momentos de silêncio. Sim, essa necessidade fisiológica do momento de silêncio está relacionada diretamente aos earworms, que para a pessoa ela prevenir, fazer a profilaxia desses earworms, ela precisa ter esses momentos de silêncio para o cérebro se recuperar. Ela não pode estar todo o tempo exposta aos sons. Porque se ela está todo o tempo exposta aos sons, quando ela cessa, o cérebro começa a reagir. Ela não estabelece horários para escutar música e horários para concentrar, para ficar em silêncio. Isso prejudica a própria pessoa por causa dessa condição. Então, a necessidade fisiológica do silêncio, a necessidade do próprio corpo de limpeza das sinapses mentais, por causa para não estar todo esse tempo estimulando recebendo esses estímulos à música, aos sons em geral. Sim, está claro. Agora, outra dúvida aí, na página 49, em Crescendologia. Você escreve na última linha, o crescendo ouvir, executar. O crescendo ouvir e escutar é que tem uma diferença sutil entre essas duas palavras. O ouvir é o ato físico, o ato físico que você ouve qualquer barulho, você ouve qualquer som em geral. Agora o escutar demanda que você interprete aquele som e você decodifique aquele som
para você interprete aquele som e compreenda qual é o significado dele. Então, esse é o escutar. Eu acrescento de você apenas ouvir aquele som e você realmente entender o que você ouviu. Mas você não bota aqui como sinônimos? Não são sinônimos? Não, não são sinônimos. Tá bom, obrigado. Antônio, aqui, B, por gentileza. Duas coisas. Primeiro, na frase enfática, eu li repetir a questão de uma crase, um aumento massivo de informações às quais é exposta continuamente. Até para evitar isso, não seria melhor colocar nas quais é exposta continuamente? Que seria crasso, mas na dúvida colocar nas quais é uma boa. Ficaria melhor. Viu, Antônio, nas quais é uma boa, está certo. E na até acerta aí. Na questionologia também, sobre a quantidade das músicas as quais escutam no cotidiano, porque aí o melhor seria o que, mas como o que é o... Então, sugiro que se coloque a qualidade das músicas escutadas no cotidiano. Para melhorar. Mas eu não sei se aqui no nas quais continua com sentido. Ter postura cetiza em relação ao som e à música, visto o aumento massivo de informações nas quais. Nas quais eu acho que fica assim. Não fica. Informações às quais, porque as informações que é exposta. As quais é que soa um pouco diferente, mas surge como sugestão para estudar se pode ser substituído. Eu acho que tem porque a preposição mais artigo. As quais. Para as quais. Na questionologia, eu acho que está tudo bem. Isso aí não tem nada. Não, aqui não vai crase de jeito nenhum. Da frase enfática. Da frase enfática, sim. A frase enfática, as quais, eu acho que... Sim, tem crase ou nas. E também na perfilologia, não sei se foi notado, tem pré-serenão e pré-serenona sem o hífen. Tá. Obrigado. Augusto, fala um pouquinho da síndrome de Stendhal, aí na sindromologia. A síndrome de Stendhal é aquela síndrome da fascinação pela arte. A pessoa ela fica fascinada por uma obra de arte, pode ser tanto plástica quanto a própria música, e a pessoa começa a ter crises começa a ter impacto, começa a ter convulsões por causa da beleza. Um fenômeno que dá na psiquiatria, é a síndrome de Stendhal. Só deixei aqui para ver o que era. Antônio, você comenta a questão aqui do assediador utilizar na parafatologia, né? Os assediadores utilizando a música para dominar a consciência através do psicossoma. Também existe aquele contexto de você ter a música repetitiva que você comentou aqui na cabeça, né? Em algumas das vezes que isso aconteceu, você detectou o padrão de não ser assédio ou geralmente é assédio quando você detecta isso no teu caso? Na condição dos earworms? Exatamente. Quando fica aquela música repetitiva também na cabeça. Não só o ruído como um todo, mas a música repetitiva sempre. Né? Aí a pessoa tem que analisar se isso é uma influência externa mesmo do assédio ou se é um mecanismo por causa da pessoa que não tem essa organização dos momentos de silêncio. A mim, geralmente, quando eu tinha... Hoje eu não tenho isso tão frequente porque eu estabeleço horários, mas algum tempo atrás eu tinha isso com mais frequência, eu só atribuía a condição de não ter essa organização, mas pode ser eventualmente assédio. Aí vai de caso a caso, a pessoa tem que analisar. Porque muitas vezes é lixo mental também que fica, né? Você ouve tanto aquilo que fica um lixo mental e acaba prejudicando a concentração, né?
isso também tem uma relação com a memória musical. Quando a pessoa ela desenvolve essa memória musical, então ela tem tendência a menos ficar com esses tipos de músicas na cabeça, de trechos pequenos na cabeça. Porque isso é ocasionado a restrição musical da pessoa. Ela consegue memorizar aquele trecho e só aquele trecho. E aquele trecho que fica aí na cabeça repetindo e repetindo. Quando ela expande essa inteligência musical, essa memória musical, isso tende a diminuir. E a tendência dessas músicas atuais é repetir só um trecho, a música inteira também, né? Realmente é isso. Qual o grau de desenvolvimento universalista em relação à música clássica oriental? Por exemplo, a chinesa das dinastias Song e Tang. Você também é deste que pensa ser a música clássica sinônimo de Europa? Tem várias músicas orientais chinesas também que são várias, que são muito... Elas estimulam o mental soma, são bem sérios. Temos, por exemplo, na dinastia Tang, que eu estudei, o imperador, ele utilizava música justamente para governar o coração do povo, para causar esses os sentimentos de alegria, os sentimentos para controlar justamente a massa. Seria um uso anticosmoético aí da música, mas ela era desenvolvida até esse tempo, mas muita coisa foi perdida por causa da música chinesa. Eles não tinham um sistema de notação que nem os gregos tinham. Por isso que muita coisa da música chinesa foi perdida, mas tem também muita coisa válida, muita coisa interessante, bonita de ser estudada na música oriental. Eles têm instrumentos próprios desde essa antiguidade, aqueles instrumentos compridos. Os instrumentos de corda, os instrumentos de sopro foram invenções orientais, Eu vi uma vez em Londres, no Covent Garden, a turma que saiu da China com os instrumentos primitivos deles. O povo estava chorando em Londres, a hora que eles começaram a tocar as músicas. O holopensamento estava tão forte que eu falei, não, vamos sair fora daqui, eu não vou ficar aqui não. Por causa do processo. Você me dava retrocognição. É positivo, o povo todo estava lá, se há de ver. E lá eles tocavam dentro de uma espécie de buraco, né, que era o andar terra embaixo, e tinha uma parte em cima. Encheu de gente embaixo e em cima. Sabe, o Covent Garden inteiro com a música deles. Eles não queriam nem deixar parar o negócio continuar. Porque lá de vez em quando eles levam para fazer, sabe, algum show, alguma apresentação, um sarau. Isso é impressionante. Agora tinha todos aqueles instrumentos enormes que eles usam. Tá? Agora, Valdo, isso aí poderia ser utilizado, como tem algumas iniciativas, de, por exemplo, levar a orquestra para a favela, né, para áreas que são mais degradadas. Eles têm feito isso. Isso poderia ser algo positivo, né, de se fazer com a música. Eles estão fazendo. Estão fazendo isso com música, com livro, né, com explanações públicas. Pois é, tem muita coisa. É mais para o professor Valdo. Como que acontece a música no extrafísico? Você já falou que ocorre muito, né? Se podia dar uma... Sim, existe o processo todo, mas agora de uma maneira elevada, né? Tudo é na tendência de melhorar. E outra coisa, muitas dessas músicas boas, de alto nível, que são compostas aqui na Terra, elas são cópias de música que existe extrafisicamente. Isso é que a gente percebe em certas coisas que tem por aí. Agora, existe muita coisa que eles fazem para fazer assédio extrafísico também através de música. Então, muitas dessas músicas aí de tipo militar, de marcha e de composição da pessoa repetitiva, mecânica, isso é de assédio. Tem muita coisa nesse sentido. É aquilo que eu falei das músicas do Santo, que eu vi. Eu vi junto com o André Luiz, fora do corpo. Essa chanson de Matin, sempre é citado isso, né? Mas ela é intrafísica, né? A chanson de Matin vem alguma coisa do extrafísico também? Mas esse nosso amigo Elgar, ele tinha também marcha militar junto com isso, quer dizer, ele era um cara promíscuo em matéria de sons. Entende? Gillette, né? Antônio, aqui no ar, aqui, na página 48, na pensenologia, a terceira linha,
Você poderia explicar melhor o arrependimento no SEM dos autopensenes? Encontrou? Você encontrou? Aí na página 48, pensenologia. Arrependimento do SEM dos autopensenes. Que foi na revisão e eu não sei o que é isso. Esse não está aí? Alguém incluiu na revisão. Geralmente a gente não inclui ideia, a gente ajuda, enfim, acerta. Mas, enfim, o que a gente pode ajudar aí? O arrependimento no SEM dos autopensenes. Ou seja, eu acho que era carregamento que eu tinha colocado aqui na revisão. Carregamento e ficou arrependimento. Na revisão. Mas pode ser o arrependimento pelo carregamento no SEM dos pensenes, tá certo? Não é essa a ideia? Essa é a ideia. Você se arrepender por carregar nas tintas das emoções Não é isso? Não sei qual foi a sua ideia inicial. Não, mas eu tinha que colocar carregamento. Carregamento no SEM, não tinha arrependimento. Então. Mas quer dizer, você propôs carregamento como alguma coisa não positiva, tá certo? Isso. O radioativo que a pessoa carrega no SEM dos autopensenes. Exatamente. Então, assim, por extensão, né? A pessoa pode estar se arrependendo por estar fazendo esse carregamento exagerado nos sentimentos e emoções da autopensenidade. Tá certo? É isso, então? Antônio, aqui no ar novamente. A questão lá do compositor Wagner, lá da Alemanha, você acha que ele tinha, assim, o fato do Hitler ser fã dele, né, admirar lá a obra dele, os trabalhos deles, você acha que esse compositor Wagner tem obras musicais de cunho negativo pelo fato, no caso do Hitler, ter essa admiração? Pelo caso da evocação que faz. Por causa da música do Wagner, por exemplo, aquela Cavalgada das Valquírias, era considerado o tema do nazismo, que muitas vezes a gente escuta por aí. Por causa da evocação que faz, justamente, pode até ser uma música bonita de escutar, mas ela traz esses pensenes que evocam essa situação e que não são positivos. Concerto Brandenburg. É terrível. A opção de coisa. Olha, parabéns, você está com 15 anos. Então, quantos que a gente pede para ele? Quantos? 50? Mais 100? 200? Então, você tem que trabalhar. Você está com 15 anos, está começando bem. A sua responsabilidade é enorme, é maior do que da turma aqui. É o mais novo até agora. Sabe? Você é o Delfim da história, chama Delfim, tá certo? Parabéns, hein? Vamos em frente. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 96 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais, 31 perguntas respondidas online, 56 votos presenciais, 9 votos online. Hoje temos 4 recados. Egrison, 5ª Jornada de Educação. Érica, Conselho dos 500. Tiago, Prática da Tridotação Nemvexis. Valdirene, Escola do Parapsiquismo. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da Enciclopédia. Boa tarde. Informar a todos que amanhã nós anunciaremos o resultado do sorteio mensal do programa Amigos da Enciclopédia. Nós vamos sortear um netbook HP, zerinho, aqui para o pesquisador da Conscienciologia, escreve verbete, né? Vamos anunciar o sorteio de um livro e de um curso de Assistenciologia patrocinado pelo IPC. Então, aquele amigo que está com a assinatura ativa em dia, vai concorrer a esse prêmio. Então, quem não está ainda com a assinatura em dia, quiser fazer a sua renovação, ou quiser fazer a sua adesão, um novo associado, pode ser feito ainda hoje, só nos informar, passar por e-mail aqui para a recepção do SEAEC, que nós incluímos no sorteio de amanhã. Então, amanhã anunciaremos o resultado do sorteio mensal. Obrigado. 5ª Jornada de Educação Conscienciológica. De 7 a 9 de outubro de 2011, aqui em Foz do Iguaçu,
A Reaprendência promove a 5ª Jornada de Educação Conscienciológica, trazendo palestras e mesas de debate, enfatizando a questão da docência. No dia 8, na mesa de debate número 3, cuja temática é interassistencialidade e pré-aula de Conscienciologia, a professora Norma Viapiana falará sobre a parapedagogia e interassistencialidade. Ela faz um cotejo entre questões, porque ela é professora de História da Educação, ela faz um cotejo entre pedagogia e parapedagogia, na visão, por exemplo, do aluno, do professor, do conteúdo a ser ensinado. Depois nós temos a professora Adriana Rocha falando sobre o parapsiquismo lúcido no fazer parapedagógico na pré-aula, a importância de se prestar atenção à questão parapsíquica nos dias que antecedem uma aula de Conscienciologia. E teremos também o professor Rafael Seidel falando sobre aspectos multidimensionais do período pré-aula, que fala das experiências que ele teve durante a formação docente. Em seguida, teremos a 2ª semana da reeducação consciencial. No dia 12 de outubro, teremos o curso Profilaxia das Abordagens Dogmáticas. O professor Marcelo da Luz identificou por alto 27 posturas que muitos professores de Conscienciologia ainda apresentam, posturas dogmáticas, em suas aulas de Conscienciologia. Vale a pena a reflexão sobre isso. Informações no site da Reaprendência, www.reaprendência.org/jornada, ou então e-mail para contato@reaprendência.org, ou ainda ligando para o CIEC 3525-2652. Obrigado. Boa tarde aos cognopolitas, né? O Conselho dos 500, né, tem uma comissão de gestão. E nós, então, informamos que a próxima Assembleia Geral ocorrerá dia 20 de novembro. Por favor, anotem nas suas agendas. Será das 15 às 17 horas no auditório da OIC. Um dos assuntos a serem tratados é a aprovação das diretrizes da saúde holossomática na Cognópolis. Esse documento será distribuído aos cognopolitas nos próximos dias para conhecimento e avaliação prévia. É um documento que foi muito bem trabalhado, com várias equipes técnicas, e aqui há uma síntese. Então, haverá um prazo para as pessoas incluírem as suas sugestões e modificações. A gente, então, chama para que exerçam a sua cidadania evolutiva, seja um conselheiro do Conselho dos 500, né, e pratique, né? A teática é tudo aqui. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar todos os interessados em estudo de biografias e também interessados em desenvolver a tridotação consciencial a participar do curso Prática da Tridotação Consciencial na Invex, que ocorrerá do dia 23 a 26 de fevereiro de 2012, vai ser uma quinta, um domingo. Esse curso consiste em 3 atividades. Pela manhã a gente faz a leitura de uma biografia, à tarde fazemos algumas dinâmicas para o desenvolvimento da comunicabilidade e à noite práticas parapsíquicas. Então é o desenvolvimento da tridotação consciencial na prática. Para esse curso a gente vai ter a biografia do JK, o livro JK e os Bastidores da Construção de Brasília, do autor Alexandre Nonato, que vai ser um dos 2 professores. Então será o Alexandre Nonato e a professora Silvia Muradas. A gente conta também com a participação do EPICOM Mário Oliveira, que vai conduzir práticas energéticas nos períodos noturnos. Então quem tiver interesse no curso pode entrar em contato com a Sinvex através do e-mail cursos@sinvexes.org ou contato@sinvexes.org. Obrigado. Boa tarde a todos. O convite é para a aula da Escola do Parapsiquismo, que vai acontecer no próximo sábado, dia 1º de outubro, das 15 às 17h30, com a professora Malu Balona. O tema da aula será Labilidade Parapsíquica, humor instável em personalidades sensitivas. A aula será transmitida online para os alunos da Escola do Parapsiquismo e será gratuita para as pessoas que estiverem aqui em Foz do Iguaçu. A aula será na sala de ensino à distância do CAEC e não é preciso fazer a inscrição, somente chegar na sala em torno das 15 horas. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Descentração Cognitiva, especialidade Conviviologia, autora Tamara Cardoso.
Obrigada e boa tarde a todos.